Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro de Wes Smith e dessa vez trazendo uma review de um álbum, o novo EP do Nine Inch Nails, o Add Violence. O Nine Inch Nails é uma banda que começou na década de 90, uma banda de rock industrial, né, que mistura elementos de rock com esse eletrônico pesado. E ela foi formada pela maior parte do tempo por só um integrante, que foi o Trent Reznor, que ainda está na banda, que ele tocava todos os instrumentos, ele cantava nas músicas, escrevia as letras e depois juntava tudo na produção. Então, o cara é bom. Mas recentemente, no ano passado, entrou o Atticus Ross pra banda e agora os dois estão trabalhando juntos nela. Mas assim, o Nine Inch Nails tem uma trajetória muito interessante, né? No começo, o primeiro álbum deles, o Pretty Hate Machine, era um pouquinho mais obscuro, mas mesmo assim ele era bem dançante, entendeu? Era bem animado e tal. Mas depois ele foi na direção de rock muito mais pesado com o álbum The Downward Spiral, que é um dos meus álbuns preferidos de todos os tempos, em que ele conta essa história muito triste, muito pesada mesmo, junto com esses eletrônicos muito fortes e essa produção mais suja mesmo, essa produção mais barulhenta. E depois disso, o Nine Inch Nails passou por uma situação aí de um rock mais mainstream, né? Um rock mais pop, digamos assim. Mas ele continuou pra mim um som bem original e eu acho que o Trent continuou explorando sons novos e sempre estava fazendo alguma coisa interessante. Depois disso, o Trent Reznor foi fazer umas trilhas sonoras. Ele foi fazer a trilha sonora, por exemplo, de vários filmes do David Fincher. Ele fez da Rede Social, ele fez também de Os Homens que Não Amavam as Mulheres e Garota Exemplar. Filmes que eu curto pra caramba e eu sempre gostei das trilhas sonoras do Trent, que ele sempre deixa essa atmosfera bem sinistra e tal. E nessas trilhas sonoras, quem tava junto com ele é o Atticus Ross, foi assim que eles se conheceram, né, trabalhando juntos nas trilhas sonoras, e agora o Atticus entrou pra banda e eles estão planejando esse ano lançar uma trilogia de EPs, né, que são esses álbuns menores, né, mais ou menos umas 5 ou 6 faixas, e em janeiro desse ano, na verdade foi em dezembro do ano passado, que eles lançaram o Not The Actual Events, que foi o primeiro EP que eu curti bastante. Eu senti que o Trent conseguiu juntar a parte mais pesada do Nine Inch Nails com o som mais atmosférico das trilhas sonoras que ele fazia. Isso, ele e o Atticus Ross que misturaram esses dois sons, e eu acho que o EP Not The Actual Events foi bem sensacional. E o segundo EP desse ano é o Add Violence, que eu tô falando aqui nesse vídeo, e no final do ano eles provavelmente vão lançar outro. Mas assim, eu senti que no Not The Actual Events tiveram várias músicas diferentes, a gente teve muita variedade no álbum, mas eu acho que ele fluiu muito bem de uma música para outra. A gente teve, por exemplo, o começo, a primeira música que foi a Branches/Bones, que é aquele noise rock, né, aquele rock pesadão, mas misturado com elementos eletrônicos. Na segunda é uma música mais calminha, mais eletrônica, que é a Dear World, a gente tem esses sintetizadores mais calmos e tal. Depois a gente vai para a terceira música, que é a mais experimental do álbum, que lembra bem o material que o Nine Inch Nails lançava na década de 90, principalmente no final da década de 90. E depois a gente tem a música The Idea of You, que é simplesmente hard rock, a gente não tem nada de eletrônico. Então eu senti que no Not The Actual Events o Trent explorou tudo que ele já tinha feito até agora, foi a junção de tudo que ele tinha feito. Eu gostei muito do Atticus Ross estar nesse meio aí também. Agora eu sinto que no Add Violence, essa mistura do som dos dois, né, esse som mais atmosférico com o som mais pesado do Nine Inch Nails, está uma mistura mais homogênea, assim, sabe? Eu acho que tá funcionando bem melhor do que no Not The Actual Event, tô sentindo o álbum fluir bem melhor do que aquele, mesmo achando que aquele já fluía bem. Aqui as coisas definitivamente estão bem diferentes. Eu até fiquei meio surpreso porque a música que eles lançaram antes do lançamento do álbum foi a Less Than, que é uma música bem um pouquinho clichêzinho de rock alternativo, né? Que parece que ela tá um pouquinho mais na fórmula de rock alternativo, ela não ficou tão interessante assim pra mim. Mas o resto desse álbum todo é muito diferente. Ele é muito mais obscuro, ele é muito mais pesado, ele não é tão animado quanto a Less Than. Ele é um álbum mais triste, né? Um álbum mais depressivo e bem atmosférico. Com certeza vê os traços da trilha sonora que o Trent fazia aqui nesse álbum. Então, depois dessa música, que é a primeira que começa o álbum, a gente vai para a música The Lovers, que já mostra toda essa atmosfera mais sombria, tem essa batida muito não tradicional, e um refrão que eu achei bem interessante do Trent, né, um refrão mais passional dele. E assim, depois nessas duas outras faixas, vendo como elas se relacionavam com a Less Than, eu não acho que a Less Than realmente adicionou muita coisa pro meio, sabe? Eu acho que ela não combinou muito com o resto do álbum. Mas eu acho que depois de escutá-las várias vezes, eu acho que eu acabei gostando dela mais. Eu comecei a gostar de como o Trent canta no refrão dela, porque eu sinto que, acho que o jeito que ele canta, da maneira passional que ele faz isso, e as letras dele, acabam elevando essa música além dos padrões do rock alternativo, né? Então as minhas primeiras impressões acabaram sumindo depois de um tempo. E depois da música The Lovers, que eu tinha comentado, vem a This Isn't The Place, que pra mim é a música mais forte daqui. É a música mais depressiva, assim, a mais atmosférica. A gente tem esses
pianos, né? A gente tem um pouquinho daqueles drones e tal no meio de tudo. E a letra dela é muito interessante, que é uma homenagem ao David Bowie, que morreu no ano passado. Então essa música meio que seria uma fase de luto pro Trent Reznor, porque o Trent era muito amigo do Bowie. E pelo que todo mundo tá falando, essa letra fala sobre o David Bowie, e pelo que eu li também parece muito que tá falando mesmo sobre isso, né? Tem várias referências de esse amigo distante que ele não vai ver há muito tempo. Então eu sinto que em todas as faixas aqui a gente tem esse sentimento mais apocalíptico, sabe? Tem referências aqui nas faixas de como o Trent está preocupado de como o mundo está sendo governado por figuras autoritárias, no caso. Ele vê que todas essas pessoas estariam estragando o mundo e nada iria mudar a partir disso, né? E ele se questiona muito sobre se ele devia simplesmente ignorar todos esses problemas e viver a vida dele em paz, ou ele entender e aceitar que todas as coisas ruins estão acontecendo no mundo, né? Mesmo achando a música This Isn't the Place bem interessante, eu não fui tão fã do ritmo do álbum nessa hora, porque eu sinto que a Less Than foi uma música muito bem animada para começar o álbum, e depois a gente tem essas duas músicas de mais ou menos uns 5 minutos que são bem mais lentas, bem mais sombrias, bem mais pesadas. Então eu sinto que o ritmo do álbum podia ter sido mais dinâmico, então acaba não sendo tão interessante assim de escutar de uma vez, sabe? Mas depois da This Isn't the Place a gente tem a música Not Anymore, que é uma das minhas preferidas aqui. Eu sei que o álbum só tem 5 músicas, mas a Not Anymore é uma das minhas preferidas aqui do álbum, porque ela é bem imprevisível, sabe? Ela é muito rápida, ela tem esse riff arrebentador, no caso, e a gente nunca espera que vai ser assim, né? A gente começa com esse riff bem não tradicional, no caso, né? E a gente pensa que a música vai ser de uma maneira um pouquinho mais lenta também, mas do nada chega o Trent totalmente arrebentando na guitarra e me impressiona demais. Depois disso a gente tem a faixa final, mas assim, todas as outras músicas do álbum tinham mais ou menos uns 4, 5 minutos por aí, mas a última tem 11 minutos de duração. Então eu fiquei bem animado, pensei, poxa, né, o Trent e o Atticus devem ter feito um negócio bem épico nessa faixa. Mas aí quando eu fui ouvir, cara, tipo... tá bom, os primeiros 4 minutos eu achei bem fenomenais, sabe? Teve toda aquela sensação das trilhas sonoras, como eu disse, do Trent, mas tinha toda essa sensação épica, sabe? Não é todas as vezes nesse álbum que a gente tem essa sensação grandiosa de ritmo e tudo mais, mas aqui a gente realmente tem, e eu tava achando muito interessante. Mas depois de um tempo, a música acaba entrando nesse loop eletrônico que fica repetindo e só fica distorcendo a música até no final ela ser totalmente incompreensível. E, assim, no papel eu acho essa ideia interessante, você desconstruir totalmente uma música que você estava fazendo antes, sabe? Eu acho bem interessante fazer isso, sabe? De ir distorcendo e fazendo esse loop. Podia ter sido bem hipnotizante, mas eu acho que o Trent não conseguiu fazer isso aqui. Por quê? Primeiro porque eu acho que é longo demais, isso dura 6 minutos da faixa. E assim, a cada vez que acaba o ciclo, né, que faz esse ritmo eletrônico, ele para, a música toda para, fica em silêncio e depois volta a fazer esse loop. Então assim, isso meio que quebra todo o ritmo hipnotizante que o Trent talvez quisesse fazer nela. E assim, eu não tenho problema nenhum com repetição, sabe? Se você puder fazer uma repetição interessante, né, que cause esse efeito hipnotizante, como por exemplo, uma banda que eu gosto que às vezes faz uns ritmos meio repetitivos, que eu gosto bastante porque eles te prendem, né? A música vai construindo para alguma outra coisa. Uma banda dessas que eu pensei agora seria Swans, por exemplo, com o álbum The Seer, no caso, que a gente vê vários ritmos repetitivos, mas cria toda essa questão de hipnose, a gente sabe que está construindo para um ritmo grandioso e tudo mais. Mas aqui nessa música fica bem desinteressante pra mim, porque não parece que tá hipnotizando em nada. E assim, como são 6 minutos, não, na verdade são 7 minutos dessa repetição, como são 7 minutos e o álbum tem 27 minutos de duração, então eu acho que isso é uma coisa que machuca ele bastante, sabe? Mas mesmo assim, eu aprecio o que o Trent estava querendo fazer aqui, o que o Trent e o Atticus estavam querendo fazer, porque eu sinto que eles estão experimentando mais, eles não estão ficando na zona de conforto. Eu acho que foi bem ambicioso isso que eles fizeram, eu admiro a ousadia deles que eles tiveram para poder fazer essa faixa, assim como outros do álbum também, né, que eles estão indo nesse som um pouquinho mais diferente, né, um som mais obscuro, mas mais atmosférico, né, bem diferente do que o Nine Inch Nails já tinha feito até agora, mas eu sinto que, pelo menos nessa última faixa, e eu acho que no ritmo anterior do álbum, isso não tinha funcionado tão bem assim. Mas dito tudo isso, eu acho que esse é um projeto bom, ele tem umas faixas que eu gostei muito, como por exemplo a Less Than, que no começo eu tava meio na dúvida se eu tinha gostado muito ou não, mas ela acabou crescendo pra mim, né, eu acabei gostando bastante, e também a This Isn't the Place, que é uma música linda, que tem essa melodia que eu achei incrível, e a Not Anymore, que eu acho que foi assim, bem imprevisível. Eu só acho mesmo que o ritmo do álbum podia ter sido melhorado, e além disso, no final dele, eu acho que as coisas realmente caem por terra. Eu acho que aquele ritmo todo, aquele loop, ficou meio sem graça no final das contas. Eu gostei bem mais do EP anterior, que foi o Not the Actual Events,
mas eu gostei dele mais como um álbum. Esse daqui eu não gostei tanto como um álbum, mas eu gostei mais da sonoridade dele, sabe? Gostei mais das experimentações que eles estão tendo. Então, dito tudo isso, a minha nota para esse álbum é de 7. Eu achei ele um bom álbum, eu recomendo vocês ouvirem se vocês são fãs de rock industrial ou de trilhas sonoras, né, esses sons mais atmosféricos aí. Eu achei ele bom, mas assim, podia ter sido ótimo, sabe? Se o Trent tivesse feito umas mudanças, isso podia ter sido um ótimo álbum, podia ter sido muito legal mesmo, mas com a sonoridade que ele tá trazendo pra cá, que eles estão trazendo pra cá, eu fico bem animado com as próximas coisas que o Nine Inch Nails tem pra trazer pra gente. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um gostei aí, se inscrevam no canal para verem mais reviews e lembrem também de ativar o sininho ali embaixo para vocês receberem notificações das coisas que eu mandar aqui. Então é isso aí, gente, obrigado por terem assistido e falou!